Esse trecho aqui vai nos falar de duas raças, basicamente. A raça de Adão e a raça de Cristo. A raça de Adão, ela é o que todos somos em Adão. Todos os seres humanos são descendentes de um casal, Adão e Eva. O Senhor tem uma passagem que em Atos, eu acho que é Pedro, se não me engano, ou é Paulo, que fala de um só fez toda a raça humana. Assim foi a criação. Deus criou Adão, a partir de Adão ele criou Eva, depois Deus não criou mais ninguém, porque na realidade nós não somos criados diretamente por Deus. Nós nascemos de um intercurso sexual entre um homem e uma mulher, somos nascidos da vontade do varão, da vontade da carne, como fala em João capítulo 1, mas os únicos seres criados realmente foram os anjos e depois Adão. E agora existe uma outra raça que Deus está criando em Cristo. Por isso que são duas raças aqui o assunto. Uma Adão, a outra raça Cristo. Se nós estamos em Adão, nós estamos perdidos, condenados eternamente, porque é uma raça que Deus já colocou um fim nela na cruz. Quando Cristo foi feito pecado por nós e morreu. Ele encerrou ali a raça ou a linhagem de Adão. E na sua ressurreição, Cristo dá início, então, na sua ressurreição e glorificação, a uma nova linhagem agora, uma nova raça de homens, que é a nova criação de que fala em Coríntios, dos que são criados agora em Cristo. Então, uma pessoa que ainda não nasceu de novo, uma pessoa que ainda não foi criada em Cristo Jesus, ela permanece na raça de Adão. O que ele fala no versículo 12 aqui, é importante entender também que ele está falando do homem, porque às vezes pode conflitar, por exemplo, com o entendimento de que Gênesis, na realidade, é uma restauração do planeta Terra. Nós temos lá Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa é a criação original. Aí Gênesis 1:2, mas a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E havia trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Essa é a condição de ruína em que a terra ficou, provavelmente pela queda dos anjos, em tempos que nós não temos registro, tempos imemoriais, né, que não dá para a gente saber quando foi, mas os anjos efetivamente se rebelaram, uma parte dos anjos se rebelou e caiu, e com isso trouxe ruína a todo o universo, que transformou todo o universo em trevas, em caos, em desordem, até Deus restaurar a terra no início de Gênesis, preparando a terra para o homem. E aí então ele cria os grandes animais, ele cria as árvores, ele cria as aves e tudo mais, até criar o homem a partir do pó da terra. Antes dessa terra restaurada, certamente havia morte também, porque existem fósseis muito antigos, de uma época quando nós não sabemos quando foi, mas ela não está registrada na Bíblia. Provavelmente da primeira criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então havia morte, tanto é que animais têm fósseis por aí, não é? Então esse versículo aqui está falando da morte que entrou através do homem, e todos morreram porque todos pecaram. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Isso tanto morte, eu creio muito no sentido da morte espiritual, do estado espiritual em que os homens permaneceram, e também da morte física, porque eles não comeram da árvore da vida para viverem para sempre lá no Jardim do Éden. Havia duas árvores, além de todas as árvores, havia duas árvores, uma que era proibido comer, Deus colocou uma regra apenas,
da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comereis, mas havia a árvore da vida também. Tanto é que quando Adão peca, Deus coloca uma espada flamejante na entrada do Éden e avisa que é para que ele não voltasse, para que Adão não voltasse ao Éden e comesse da árvore da vida e vivesse para sempre, naquela condição de pecador. Deus não queria isso para o homem. Mas o homem tinha essa possibilidade, portanto, enquanto estava no Éden, de comer da árvore da vida. E aí não morrer, continuar vivo. Essas são coisas que estão ali em Gênesis e, às vezes, alguns pegam passagens isoladas das Escrituras e não percebem esses detalhes, que são bem sutis. Mas então, de qualquer maneira, essa é a condição que nós estamos hoje. Como homens pecadores, descendentes de Adão, e a menos que nós sejamos transformados em nova criação, não existe esperança para essa velha criação em Adão. Ela será condenada porque pertence a uma velha ordem de coisas. E aqui no versículo 13, quando ele fala, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Deus deu a lei a Moisés, mas antes da lei, os homens também pecaram. Tanto é que Adão pecou e os homens todos nasceram pecadores. O pecado no seu sentido original, ele não é exatamente a transgressão da lei. Quando Deus fala, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não darás falso testemunho, só devia adorar a Deus, etc. Antes dessa lei, não havia a lei para falar assim, olha, você errou no mandamento tal. Não havia. Mas havia pecado. O pecado tinha entrado no mundo, porque o pecado é a ausência, o pecado é rebelião, o pecado é autossuficiência, o pecado é autogestão, o pecado é aquilo que a serpente falou para Eva, sereis como Deus. Então o homem, na sua condição original, ele quer ser dono do seu próprio nariz, por isso ele é pecador. Por isso ele traz em si essa tendência do pecado. Você vai atravessar a rua com o seu filhinho pequeno, você dá a mão para ele, a primeira coisa que ele quer fazer é largar da sua mão. Ele não quer dar a mão para você, ele quer atravessar sozinho, porque essa natureza voluntariosa já existe no ser humano, independente da idade. Ele já nasce pecador, ele já nasce independente de Deus, ele já nasce na tentativa de ser autossuficiente. Mas o homem não foi feito para ser autossuficiente. O homem foi feito para depender de Deus, para estar em comunhão com Deus. Então aqui está nos falando que havia pecado, havia morte, mas não havia transgressão da lei, porque no versículo 3 fala, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, quer dizer, apesar disso, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura do que havia de vir. Então, a Moisés trouxe a lei. Deus deu a lei, por intermédio de anjos, a Moisés, e aí então a transgressão ficou clara. Então ninguém consegue, por exemplo, ser salvo seguindo a lei. Da mesma forma como antes da lei, ninguém podia ser salvo seguindo a lei, porque a lei nem existia. Não existia uma lei para seguir. Mas ainda assim as pessoas eram pecadoras e as pessoas eram responsáveis diante de Deus por serem pecadoras, por serem independentes de Deus, por tentarem ser autossuficientes de Deus. Para um melhor entendimento desse trecho, é interessante colocar um traço no final do versículo 12 e outro traço no final do versículo 17. Porque aqui, na verdade, ele abriu um parêntese. A leitura seria, pelo que, como por um homem, versículo 12, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Versículo 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo para todos, ou sobre todos, os homens, para a condenação,
assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos ou para todos os homens para a justificação da vida. E ele introduz, então, esse trecho do versículo 13 ao 17 como um parêntese para explicar a questão do pecado. E ele vai falar no versículo 15 aqui, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Então é como se fosse uma dobradinha aqui que é colocada. A morte e o pecado e a morte entraram por um homem. E com isso todos pecaram. E agora Deus pega esse todos e converte em um homem para tirar todos esses pecados, ou para pagar por todos os pecados, Cristo. A morte entra por um homem e a morte sai por um homem. O pecado entra por um homem, o pecado sai por um homem. Isso é mais elaborado lá em 1 Coríntios, capítulo 15, quando o apóstolo vai falar da ressurreição também. Podemos até ler a passagem de 1 Coríntios 15, quando ele fala da ressurreição, e ele fala também, coloca também esse contraste entre Adão e Cristo. No capítulo 15, versículo 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque se não tiver ressurreição, acabou, e os cristãos são realmente os mais miseráveis de todos os homens. Porque se tudo termina aqui, com a morte, os cristãos perderam tempo, então. Poderiam ter aproveitado a vida, poderiam ter feito um monte de coisa que às vezes não fazem por temor a Deus. Mas, então, se não existisse a ressurreição, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Chegaria no final e falaria assim, olha a vida que eu vivi, o meu vizinho lá viveu uma vida sem se preocupar e eu me preocupando aqui, e agora não vai ter mais nada depois que acabou, como é que fica? Mas não. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ou seja, o primeiro dentre os mortos em Cristo é o próprio Cristo ressuscitado. Ele é o protótipo do novo homem, ele é o protótipo da nova criação. Ele é aquele primeiro modelo. Quando você vai fabricar um carro, você fabrica um modelo, que é um protótipo, que tem tudo o que vai ter o novo carro. Esse é Cristo agora, na nova criação. Todos os outros virão à semelhança dele, também serão ressuscitados, os salvos por ele. Aí no versículo 22, no versículo 21, ele fala, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aqui, obviamente, com a condição de que todos do começo do versículo 22, todos morrem em Adão, são todos os seres humanos. Mas todos que serão vivificados em Cristo são apenas os que estão em Cristo, que é esse do versículo 19, os que esperamos em Cristo. Os que esperamos em Cristo, não é toda a humanidade que será vivificada em Cristo. Versículo 23, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, ou seja, o protótipo, o primeiro. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Na sua vinda. Muitas vezes alguém pergunta, mas e Lázaro que ressuscitou? E aqueles que saíram dos túmulos quando o Senhor Jesus morreu na cruz, abriram-se os sepulcros e muitos saíram ressuscitados e andaram pela cidade santa, que é Jerusalém. E esses? Bem, esses morreram de novo, porque na realidade eles não ressuscitaram em um corpo glorificado, eles ressuscitaram num corpo natural que morreu depois, como Lázaro. Lázaro não está por aí andando, a gente não vai encontrar Lázaro
lá em Israel, morando lá em Betânia até hoje. Não, Lázaro morreu depois. E essa passagem deixa muito claro que Cristo é as primícias, Cristo é o primeiro, Cristo é esse protótipo. Ninguém antes de Cristo ressuscitou. Até agora, apenas Cristo é o único homem de carne e ossos no céu, mais ninguém. Não tem mais nenhum homem de carne e ossos no céu. Tem os salvos em espírito no céu, seus corpos nos sepulcros, mas no momento em que Cristo vier, no arrebatamento, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, e chamar então os que são seus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós os vivos, os que ficarmos até aquele momento, seremos arrebatados, transformados para estar com Cristo na glória, encontrá-lo nos céus. Essa vinda de Cristo, ele não vem até a terra, ele vem até as nuvens, e nós é que subimos até o encontro nas nuvens. Depois de 7 anos, ele voltará para colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Aí sim ele vem para julgar as nações, julgar as pessoas do mundo. Mas nesse tempo todo, a igreja e todos os salvos por Cristo, até então, estarão com ele nos céus. Mas então aqui ele fala, no versículo 23, deixa muito claro qual é a ordem dos ressuscitados, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Ele vai continuar falando um pouco mais disso em relação com aquilo que nós estamos lendo no outro capítulo, no versículo 42. Assim também em ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção. Esse é o corpo que nós temos. Ressuscitará em incorrupção. Esse é o corpo que nós teremos. Na verdade, é o mesmo corpo transformado. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, também há corpo espiritual. Esse corpo espiritual não é um corpo invisível sem massa, vamos dizer assim. Porque o Senhor Jesus mesmo deixou muito claro, quando ele apareceu para os discípulos, ele falou: vede que eu não sou um espírito. Eu tenho carne e tenho ossos. E ele pediu peixe, comeu na frente deles, comeu mel na frente deles. Então não esqueça aquela ideia de que a ressurreição é um corpo transparente, translúcido, que fica flutuando, que você passa a mão assim, ela não encosta em nada. Não, é um corpo de carne e ossos. Mas aí alguém vem e fala assim: mas está dito lá no Evangelho que carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Realmente, carne e sangue, nós não estamos falando de carne e sangue, nós estamos falando de carne e ossos, que foi assim que o Senhor se apresentou aos discípulos. Vede que eu tenho carne e ossos. Ele fala para os discípulos na ressurreição. Aí no versículo 45, assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, que é Cristo, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Eu tinha falado dos evangelhos, mas é aqui que está o versículo. Nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. O verbo dormir é usado para a morte do crente. Para o incrédulo é o verbo morrer na Bíblia. Mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porém, convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e o que isso que é mortal se revista da imortalidade. Então nós temos dois homens: Adão, feito alma vivente, e Cristo, o último Adão, feito espírito vivificante. O primeiro homem terreno, o segundo homem do céu, que é o Senhor. Essa é a ordem das coisas. E voltando lá para o nosso capítulo de Romanos, é isso que nós vemos aqui, mas aqui o assunto não é ressurreição, aqui o assunto é a graça de Deus que salva.
e que justifica o pecador, que nós vimos antes no capítulo 4 também, começo do capítulo 5. Mas o versículo 17 de Romanos 5, porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida, por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Aqui entra uma questão muito importante. Existem muitos cristãos que passam a vida inteira tentando seguir a lei de Moisés, achando que com isso serão justificados. Mas é a justiça de um só que importa, a justiça de Cristo, porque ele cumpriu toda a justiça. E ele foi ali na cruz morto para nos justificar, para nos salvar, e ressuscitou ao terceiro dia para nossa justificação, como fala no começo do capítulo 5. Tem um versículo que fala que morreu por nós, final do capítulo 4, o versículo 25, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Então ele fez a obra completa de pagar os pecados e nos justificar. Ele. Assim como nós somos culpados por causa de um homem, nós seremos considerados por Deus, ou somos considerados por Deus inocentes quando cremos em Cristo, por um homem também. Isso mostra a graça maravilhosa de Deus, que ele não deixou para cada um resolver o seu próprio problema. Ele resolveu o problema, vamos dizer em linguagem popular, né, no atacado. Ele fez de uma vez só algo que ia servir para todos os que aceitam essa salvação, essa obra de Cristo na cruz. E aí o versículo 20 vai deixar muito claro a que veio a lei. Por que Deus deu então aquela lei? Não matarás, não isso, não aquilo outro. Versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Então a lei é a placa de contramão, que faz com que o pecado se torne extremamente ruim, extremamente maligno. Ela não salva, ela só denuncia: ei, você é um pecador. E tudo que você tentar fazer não vai dar certo, porque você vai pecar e vai continuar pecando. Por isso que Deus vem então com graça, que é favor imerecido, e salva o pecador que crê em Jesus e justifica o ímpio, como foi falado no capítulo 4 aqui de Romanos. Vamos abrir lá em Êxodo 19. O irmão está falando da lei, por que veio a lei? Vamos entender por que exatamente, como é que ela foi instituída e por quê. Êxodo 19, versículo 1. Aqui nesse momento do povo de Israel, eles já tinham saído do Egito, o cordeiro já tinha sido morto, aquela coluna de nuvem, a coluna de fogo que Deus se apresentava para aquele povo, eles já tinham, ou seja, uma visão pública de Deus, porque até então em Jacó, mesmo Moisés, era uma coisa mais íntima, que ele tinha se apresentado para aquele povo, o povo via que a presença de Deus. Aqui já tinha cruzado o Mar Vermelho, ele tinha feito já um grande livramento do povo do Egito. E aí ele fala com Moisés, versículo 1, Êxodo 19, versículo 1. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, sede diligentemente, ouvides a minha voz,
e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Aí entra um problema muito grande. Essa resposta que eles dão para Moisés. E então todo o povo respondeu a uma voz: tudo que o Senhor tem falado faremos. Como está dizendo lá em Romanos, para que a ofensa abundasse. Esse povo não se conhecia. É a mesma coisa de uma criança falar para um adulto: olha, tudo que você pedir eu vou fazer. Aí fala assim: então tá bom, pega aquele saco ali de 50 quilos. Foi por isso que veio a lei. Porque depois disso aqui, é que Deus se apresenta de uma maneira em cima do monte, com fogo, com raio, com trovão. Além de eles não conhecer Deus, eles não se conheciam. Então ele teve que mostrar para aquele povo qual era a verdadeira condição daquele povo. Para isso serviu a lei. Então quem tenta se justificar pela lei, é impossível. Ela veio justamente para isso, para mostrar que é impossível o homem se justificar por qualquer coisa que ele faça. Tudo que o Senhor pedir faremos. A gente consegue fazer tudo que Deus pediu. Por isso que é por graça, por isso teve que abundar a graça. Por isso que o Senhor Jesus veio até aqui. E o que está falando esse capítulo são duas coisas importantes para nós. Primeiro, do versículo 1, que fala: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está estabelecido o perdão daqueles que aceitam a Cristo como seu Salvador. Esse problema está totalmente resolvido de uma vez por todas. Todo aquele que aceita, se reconhece pecador e aceita a condição que Deus dá para o homem, e assim recebe a Cristo como seu Salvador, ele tem já a paz com Deus. Mas e depois disso? Como nós vamos considerar ou dar valor a tão grande obra? Será que nós podemos pensar como a palavra também nos adverte, falar assim: bom, então quanto mais pecado eu fizer, mais a graça vai abundar? E nós vemos que isso jamais pode passar na cabeça, na mente, no coração de um crente. E houve uma vez um rei, no livro de 1 Reis, que chamava Jeroboão, e ele foi feito rei logo após a morte de Salomão, quando um profeta chamado Aias, ele o vê e rasga suas vestes em 12 pedaços, 10 ficam para ele e 2 ficam para o filho de Salomão, para que a promessa de Deus continuasse, né? Visto que havia prometido que a família de Davi, a casa de Davi, jamais ficaria sem ter um rei. Mas ele vai e a despeito de Deus ter dado tal honraria para ele, ele vai e faz tudo de errado que poderia ser feito. Ele desonra o nome de Deus, peca, faz o povo de Deus pecar. E aí um dia Deus então vai tratar com ele e toca no seu filho, um menino. E esse rei então, assustado com a possibilidade do filho morrer, vai e fala para a mulher dele: vai, pega um pouco de pão, de mel, disso, daquilo, se disfarça e vai no profeta, porque esse profeta, que era Aias, tinha falado para mim anteriormente que eu ia ser rei, que Deus ia dar o reino para mim. Então, teoricamente, ele pensava que o profeta ia falar coisa boa para ele. Só que ele faz de uma artimanha própria, né, do ser humano, da carne, e manda a mulher dele lá. Só que esse profeta já estava muito velho e cego.
Mas Deus aparece para o profeta e fala: ó, essa mulher do rei e tal vem aqui, vai falar com você, e você vai falar isso, isso, isso para ele. E mal a mulher entra no aposento do profeta, o profeta já fala: você é mulher de Jeroboão, eu tenho coisas duras para falar para você. E por fim ele fala que esse menino iria morrer. E mal ela entrou na cidade, na casa dela, o menino morreu. Então nós vemos como Deus considera quando nós tratamos com leviandade a graça de Deus que nos é dada. Por exemplo, estamos aqui reunidos ao nome do Senhor, mas nossa vida, será que é clara, é correta diante de Deus? Ou será que eu estou considerando tão leviana a graça de Deus que eu posso fazer o que eu quero? Eu posso ter minha vida apartada, particular de um jeito, e me apresento às vezes de outra maneira diante de Deus. Então Deus sabe, irmãos, Ele vai tratar com a gente um dia cedo ou tarde. Pode demorar por causa da misericórdia de Deus. Mas Deus um dia chega e pede a razão do porquê estamos aqui. Pede a razão da nossa fé. Qual é? Porque não foi barato o custo que teve a Deus de nos fazer perdoados. Custou a vida do seu filho, um ente santo. Então que nós possamos ser como nos fala o versículo do nosso capítulo, o último versículo, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Então a vida agora de um cristão é não mais pecar para que a graça abunde, mas antes que a justiça abunde, para que a glória seja daquele que fez a obra. Então que nós possamos andar não com medo de Deus, mas com temor, com responsabilidade, porque nós estamos professando o nome de uma pessoa santa que deixou o que tinha nos céus e veio a esse mundo se fazer pecado por nós. Então isso é muito sério, muito grave, para que nós possamos nos apresentar diante de Deus levianamente.